Conectado aqui na rádio que virou TV, o presidente do PTB, o ex-deputado federal Roberto Jefferson, a quem desde já agradeço a gentileza de conversar conosco aqui na Jovem Pan, em Os Pingos nos Is. Deputado, boa noite. Boa noite a você, Silvio. Boa noite a você. Prazer falar, Jovem Pan. Muito bem, deputado, vou fazer aqui uma primeira pergunta introdutória. Na sequência, como o senhor sabe, o Augusto Nunes e o José Maria Trindade estão participando aqui dessa entrevista e farão as perguntas sucessivamente. O senhor fez uma live ontem, no final, na noite de ontem, né, na noite de domingo, que teve uma enorme repercussão nas redes sociais, na qual o senhor falava de um plano em curso para que a cúpula do Congresso Nacional, e quando eu digo isso, eu falo do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, sobretudo, e também o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ambos do mesmo partido e aliados, para que eles se mantenham no poder por mais de uma legislatura, aquilo que não é permitido hoje para o presidente da Câmara e para o presidente do Senado, em troca de fazer avançar uma proposta de emenda constitucional, que a gente chama de PEC, para que um esvaziamento dos poderes do presidente da República, podendo levá-lo até ao impeachment. Seria um golpe em curso no Legislativo, um parlamentarismo branco, vamos dizer assim. Então eu queria passar a palavra para o senhor e pedir para que o senhor explicasse mais ou menos aquilo que o senhor já contou e que espalhou-se pelas redes sociais. O Silvio, o que está acontecendo? Você lendo o jornal Estado de São Paulo de ontem e as páginas amarelas da Veja de hoje, você vê que é uma ação concertada. Ontem foi o Fernando Henrique, que na página 6 do Estadão publicou a cartilha do impedimento, a cartilha do impeachment, dizendo que são 3 pernas. É um trinômio que existe para você pedir o impeachment do presidente da República. A ausência de governabilidade, quando ele perde a agenda legislativa do Congresso Nacional, é a crise econômica que se avizinha. Nós já estamos vivendo a crise econômica em função do isolamento do coronavírus, um grande desemprego, empresas fechando. E terceiro é o povo na rua. Então você hoje já tem, desse trinômio, 2 pernas funcionando. O Rodrigo Maia e o Alcolumbre roubaram a agenda política, a agenda legislativa do presidente da República. Eles não fazem a agenda do governo, das propostas que o governo fez ou por medida provisória, projeto de lei ou PEC ao Congresso Nacional. Ao contrário, eles fazem andar a agenda deles, a agenda do grupo que se uniu para fazer o parlamentarismo branco que o próprio Fernando Henrique diz que existe. Hoje o Brasil, apesar de culturalmente não aceitar o parlamentarismo, funciona num parlamentarismo branco. Aí você vai a as páginas amarelas da Veja, páginas amarelas, e você veja lá o seguinte: o Rodrigo Maia é tratado de primeiro-ministro. O primeiro-ministro, como vem sendo chamado no Congresso Nacional, Rodrigo Maia, o primeiro-ministro. E ele não repele esse tipo de tratamento. Pelo contrário, ele endossa o tratamento de primeiro-ministro. Quem governa o Brasil é ele. Ele é o chefe de governo e o Bolsonaro é a rainha da Inglaterra. E o pior que o Rodrigo faz na Veja, a meu ver, é dizer que o Guedes, o ministro da Fazenda, que está aí no olho do furacão, tentando gerenciar a crise econômica com a crise gerada pelo coronavírus, ele diz que o ministro não é sério. Ele joga na desconstrução do governo, ele joga na desconstrução do Ministério da Fazenda, na credibilidade do ministro da Fazenda, porque ela que assegura a estabilidade monetária e a estabilidade fiscal ao governo. O Rodrigo diz lá, o primeiro-ministro, entre aspas, que diz lá na Veja que o Guedes não é um homem sério. Então você veja, ontem o Fernando Henrique no Estadão dizendo que nós temos no Brasil hoje um governo compartilhado.
um parlamentarismo compartilhado. Mandam no Brasil o presidente do Senado, o presidente da Câmara, palavras do Fernando Henrique ontem ao Estadão, e o Supremo Tribunal Federal. O Fernando Henrique fala assim, com uma naturalidade, como se essa usurpação de funções, esse golpe constitucional, esse golpe institucional fosse a coisa mais normal, mais corriqueira do mundo. E você veja que as atitudes do Rodrigo Maia comprovam o que o Fernando Henrique está fazendo. O Rodrigo Maia combinou com a oposição que as MPs que o governo mandou para a Câmara dos Deputados, para que depois tramitasse no Senado da República, ele vai deixar caducar. A MP 910, chamada MP da grilagem, o MP da regularização, o Rodrigo Maia já disse que vai deixar caducar. Não tem importância que seja importante para o governo. É a pauta do Rodrigo Maia com as oposições. A MP 914, que muda a escolha dos reitores das universidades federais, que viraram uma bagunça. As universidades federais hoje são o braço do PT e do PSOL, são a cabeça da serpente onde está sendo gestado esse Estado totalitário, o Estado comunista do Partido Único. No Brasil são as universidades federais. Quando você quer mudar o reitor que é conivente com isso, o Rodrigo Maia assume um compromisso com a esquerda de deixar caducar essa medida provisória. A MP 915, que muda as regras sobre imóveis da União. O Rodrigo Maia assumiu o compromisso com a oposição, com a esquerda, de deixar caducar. A MP 922, das regras de contratação temporária no serviço público, que é fundamental nessa crise, que nós possamos contratar médicos e enfermeiros. A esquerda quer que caduque e o Rodrigo Maia assumiu com a esquerda o compromisso de deixar caducar. A medida provisória 923, que autoriza o sorteio de prêmios em redes de televisão, o Maia assumiu com a oposição, com a esquerda, o compromisso de deixar caducar. Fora que ele deixou caducar a medida provisória que acabava com a carteirinha de estudante, que é a fonte de receita da União Nacional de Estudantes, que é um grupo da esquerda radical, pertence ao PCdoB, financia a juventude do PCdoB e financia o PCdoB, não colocou adiante o projeto de lei que estendia para 10 anos as carteiras nacionais de habitação. O Rodrigo Maia não deu bola para essa pauta, acha que não é importante. Ele ainda não está convencido do valor disso. E a pauta que ele quer que vote após o impeachment do presidente, porque é uma troca. Há uma troca no Congresso Nacional de se votar a medida provisória, a PEC, a proposta de emenda à Constituição número 101 de 2003, de autoria do ex-deputado Benedito de Lira, que diz que dentro da mesma legislatura é possível a reeleição do presidente da Câmara e o presidente do Senado. Hoje a Constituição proíbe. E essa PEC começou a andar agora na gestão do Alcolumbre, em especial do Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados. Aí vocês me perguntam, por que, Roberto Jefferson? Porque é a troca que está sendo feita. O Rodrigo Maia vai aceitar, a hora que ele entender que o povo está na rua contra o Bolsonaro, porque você já tem o Congresso não respeitando a pauta legislativa, a falta de governabilidade da presidência da República, porque o Congresso está desrespeitando a pauta, a agenda legislativa do Poder Executivo. Você tem a crise econômica que está se aquecendo e se avizinha muito rapidamente com o coronavírus. E eles esperam que muito rapidamente venha o povo na rua batendo essa panela e pedindo o fim do governo do Bolsonaro para fazer a tramitação do pedido de impeachment que o Rodrigo Maia já encomendou ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o doutor Santa Cruz.
E o que o Rodrigo Maia leva em troca? A esquerda, que pediu a ele a cabeça do Bolsonaro, dará a ele a aprovação dessa proposta de emenda constitucional, permitindo reeleição dentro da mesma legislatura, a presidência da Câmara dos Deputados e a presidência do Senado da República. Perfeito, deputado. Feita essa explanação, vou passar aqui a palavra para o Augusto Nunes. Boa noite, deputado. Prazer conversar com o senhor. Nós nos falamos desde o Roda Viva, já faz algum tempo. Uma bela entrevista, aliás. E você se mantém jovem como naquela época, Augusto. Muito obrigado, deputado. Deputado, o senhor, durante o escândalo do Mensalão, o senhor disse uma frase que se tornou célebre, né, e inesquecível, endereçada ao então chefe da Casa Civil, José Dirceu. O senhor disse, sai daí, Zé, sai daí. Ele acabou saindo do cargo e perdeu o mandato da Câmara. Desta vez, a mesma frase o senhor endereçaria ao presidente da Câmara, ao presidente do Senado ou ao presidente do Supremo? Eu faço essa frase aos três, porque eles estão impedindo que o regime democrático do presidencialismo, que é constitucional, que o presidente da República exerça na sua plenitude os poderes a eles conferidos pelo povo. Todo poder emana do povo e seu nome é exercido. Esses três senhores, presidentes do Senado, presidente da Câmara e do Supremo Tribunal Federal, estão impedindo o presidente da República de exercer plenamente suas prerrogativas constitucionais. José Maria Trindade, sua pergunta agora, Zé. Pois é, deputado, é um prazer falar com o senhor daqui de Brasília. Eu admiro a sua postura assim, de entender o Congresso Nacional. Conversei muito quando o líder do PTB na Câmara dos Deputados podia entender como funcionava. A Câmara mudou muito, o Congresso mudou, não tem mais aquela hegemonia dos grandes partidos políticos e também o jeito de se fazer política mudou. É fato que o presidente da Câmara, com aquela carinha de bobo, chegou onde ninguém nunca imaginou, porque vários tentaram mudar a Constituição e tentaram a reeleição. Ele conseguiu 3 reeleições. Foi eleito, disse que era um mandato tampão, foi reeleito na mesma legislatura, né? E depois, como era legislatura diferente, conseguiu o novo mandato, o 3º mandato. Recentemente, eu tinha certeza de que realmente ele articulava para aprovar a emenda à Constituição e permitir a sua reeleição. Mas depois me convenceram o seguinte, de que ele não tem maioria para aprovar a emenda, ele tem maioria para se reeleger e que ele teria desistido e que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é que estava grande articulador nessa história. Então, assim, é verdade, é fato que se houver a possibilidade de aprovar a emenda, a reeleição fica garantida. Pronto. Segundo ponto, é fato que o presidente da Câmara, né, tomou a agenda política. Isso é verdade. E tomou também a agenda do debate nacional. Ele se considera o fiador da democracia no Brasil. Nós aqui, deputado, dissemos sempre nos pingos nos is de que o presidente da Câmara se dá muito mais importância do que realmente ele tem, essa história de primeiro-ministro e tal. Mas vamos colocar aqui as coisas nos seus devidos lugares, os pingos nos is. Não é culpa também do presidente Jair Bolsonaro que deixou o Congresso muito solto, não? Aquela votação onde o presidente teve 400 votos contra na ajuda aos estados, para mim, foi definitiva de que havia e há uma falha muito grande na articulação política. Não seria exatamente isso, não? Não é só articulação política, ô Zé Maria. Você repare bem, se uniram no centro, centro-direita e direita, o DEM e o PSDB. Eles estão unidos. E você tem por trás, dando sustentação a esse movimento, os partidos de esquerda. Quem são as figuras de proa desse processo de desestabilização do presidente Jair Bolsonaro? O Fernando Henrique Cardoso, o Rodrigo Maia, o Alcolumbre, o governador Dória em São Paulo, o Witzel no Rio de Janeiro e o ex-ministro Mandetta com o Caiado que o apoiava no DEM.
Mas a grande responsabilidade dessa montagem foi um erro grave do Onyx Lorenzoni. Ele não podia dar aos pulmões da democracia, que são o Senado e a Câmara dos Deputados, ao mesmo partido para governar o Congresso Nacional. Ele pega um senador do DEM e articula para que ele seja o presidente do Senado. Apoia um deputado federal do DEM para ser o presidente da Câmara. E hoje, quem conspira contra o presidente da República é o DEM, juntamente com o PSDB. Por quê? Eles viram que o Bolsonaro fez uma varredura nos seus eleitores. O eleitor do Bolsonaro é um eleitor de centro-direita e de direita. Ele entrou na horta, ele entrou no quintal do DEM e entrou no quintal dos tucanos. E fez um... O que eles fizeram? Eles precisam afastar, de qualquer maneira, o Bolsonaro para tentar recuperar o seu eleitor. Esse é um dos motivos dessa conspiração aberta contra o presidente Bolsonaro. E que tem reagido porque ele sabe, se ele não tem bases políticas no Congresso Nacional, não pode abrir mão do povo na rua, que é o seu braço forte, que é a sua mão forte, que é o seu braço direito, que é o seu esteio. O povo da rua é o esteio do Bolsonaro. Não pediram ainda o impeachment do presidente Bolsonaro porque temem, sujam na roupa, borram na calça esses homens que estão tramando o impeachment de um presidente constitucionalmente e legalmente eleito para presidir a República do Brasil. Deputado, deixa eu pegar aqui um trecho, uma expressão que o senhor acabou de utilizar em relação ao Congresso Nacional para fazer o meu questionamento. O senhor já viu praticamente de tudo em Brasília, mais de 2 décadas como parlamentar, salvo engano, 23 para 24 anos. 23 anos, 6 mandatos. Acertei, 23 anos. E o senhor viu todo tipo de falcatrua naquele carpete verde, naquele carpete azul, não à toa o senhor denunciou o mensalão do PT e dos seus satélites, então o senhor sabe muito bem como é que funciona o chamado toma lá da cá dentro do Congresso Nacional. O senhor acha, até que ponto o senhor acha que, para além das questões da personalidade do presidente, da personalidade de alguns ministros, mas sim, não se trata de um desaparelhamento vertical dos ministérios que até ontem e governos passados eram comandados por parlamentares e hoje são comandados por quadros mais técnicos, alguns militares, esse desaparelhamento vertical, não se tem mais lá o DENIT no Estado, não se tem mais a autarquia X, os deputados perderam essa moeda, essa barganha, vamos dizer assim, o toma lá da cá. E não é de se estranhar isso, ô Silvio, porque o presidente Bolsonaro, ele ganhou a eleição dizendo justamente isso, que ele não faria o governo de coalizão. Hoje o Fernando Henrique diz que há um governo compartilhado. Supremo, Tribunal Federal, o Supremo do PT, o Senado da República e a Câmara dos Deputados, em substituição aos governos de coalizão que eu testemunhei desde o Sarney até o governo da Dilma. Mas o presidente Bolsonaro dizia lá na campanha, e foi o motivo dele ter vencido a eleição, que ele não faria esse governo de coalizão. Porque a coalizão é o toma lá da cá. E o toma lá da cá é igual à corrupção. E o Congresso Nacional aguentou bem esse primeiro ano. A maioria dos deputados, porque não são todos. E a maioria dos senadores, porque não a totalidade. Então eles resistiram bem o primeiro ano. Mas a corrupção é igual cocaína. O que está abalando o ânimo de muitos senadores e de muitos deputados é a crise de abstinência. E a crise de abstinência leva à loucura. A gente vê no noticiário que há filhos que matam os pais, que roubam a casa, que estrangulam as avós, que assaltam na rua para comprar droga para cheirar. E a crise de abstinência tem levado a essa conspiração louca de impedir o governo honrado, honesto, do presidente Bolsonaro, para todo mundo voltar a cheirar a verdinha, a cocaína em dólar, que
viciou por muitas décadas o poder político no Brasil. Augusto Nunes, volto com você. Deputado, se o senhor estivesse no lugar do presidente Bolsonaro e fosse possível voltar no tempo, que erro que é cometido por ele o senhor não teria cometido? Eu penso que o presidente Bolsonaro tem que superar um grave erro retórico, de oratória. O Augusto, quando eu comecei na advocacia criminal, no Tribunal do Júri do Rio de Janeiro, como estagiário da Defensoria Pública, eu tinha, assim, resultados muito desfavoráveis. Eu estudava o processo, eu era bom no discurso, mas eu não conseguia resultados favoráveis no júri. E uma vez um promotor já falecido, meu irmão Leôncio de Aguiar Vasconcelos, disse assim a mim: "Ô Roberto, você peca pela ironia. Você devia procurar a professora Maria da Glória Beutmiller, no Rio, e trabalhar isso e parar de colocar a ironia, porque a ironia é uma faca de dois gumes. Ela fere o alvo e fere quem atira a faca." Aí eu fui a ela e treinei de parar, e parei com a ironia no meu discurso ou na minha retórica. O presidente Bolsonaro, a meu ver, ele comete o maior erro de comunicação quando usa demais a ironia. A ironia incompatibiliza o presidente com a oposição, acirra os ânimos, mas com muita gente que gosta dele. Ele devia tratar a coisa com mais seriedade, sem fazer piada e sem fazer ironia. A ironia é um vício retórico, é um vício de oratório. Para mim, é o grave erro de comunicação do presidente Bolsonaro. Zé Maria Trindade, agora você. Ô, deputado, voltando exatamente a essa fala do senhor, que deu uma grande repercussão nacional, né, da história de implantar o parlamentarismo, a força, e de uma tentativa de ganhar o poder para o presidente da Câmara. Primeiro, é preciso dizer que existe o Hamilton Mourão. Se houver a cassação do presidente Jair Bolsonaro, Hamilton Mourão assume a presidência. E, para mim, é um dos grandes entraves aí de qualquer tentativa de um impeachment do presidente Jair Bolsonaro, sem contar o apoio que ele tem, o apoio popular, que é evidente, né? E ele não está cometendo nada de errado até agora. Mas eu quero dizer o seguinte, diante desta constatação, e outra coisa constitucional, não se pode colocar o parlamentarismo, o presidente Jair Bolsonaro foi eleito pelo voto direto para ser presidente no regime presidencialista, né? Isso aí não impediria esse movimento da Câmara dos Deputados, esse golpe constitucional, como o senhor diz? Ô Zé Maria, quando o Congresso rouba a agenda, não vota as medidas provisórias propostas pelo presidente, nem os projetos de lei do presidente, ele está fazendo o governo paralelo. Tanto que o Rodrigo Maia é chamado no Congresso de primeiro-ministro e a Veja o saúda festivamente essa semana em suas páginas amarelas, chamando ele de primeiro-ministro. Porque o comando da pauta da agenda política, que é legislativa, está dentro do Congresso Nacional. Você quer ver uma coisa grave? Essa liberação de 100 bilhões de reais aí, que foi injetada, como você disse, no sangue, lá na base, nos prefeitos e nos governadores, de uma verba para indenizar, uma verba de ressarcimento do Covid, da doença Covid-19. Foram votados 100 bilhões de socorro aos governadores de estado e aos prefeitos. Todos eles decretaram estado de calamidade pública. Eles recebem essa dinheirama dos cofres públicos, isso montado dentro do Congresso Nacional, porque o Guedes, a quem o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, tem chamado de não sério, dizendo que o ministro da Fazenda não é sério, o Guedes disse a ele: você não pode colocar esse custo no Tesouro Nacional sem contrapartida dos estados e municípios, no seu ICS, no seu ICMS. Nós não suportamos no Tesouro dar 100 bilhões de custeio aos governadores e prefeitos em nome
do coronavírus. Você não pode fazer isso. O Rodrigo fez numa aliança golpista com os governadores. Esse dinheiro ele vai ser liberado depois que transitar no Senado, lá para final de maio, junho. Ele não é um dinheiro para o coronavírus, porque o decreto de calamidade pública isenta o governador, isenta o prefeito de fazer licitação pública. Isso é dinheiro de eleição, isso é fundo eleitoral, isso é para financiar a campanha em Caixa 2 para prefeito que está no governo e governador, apoiando os seus prefeitos escolhidos a voltar ao governo nos seus municípios. Você vai ver, e eu não sou aqui nenhum profeta, não, mas é nítido aos olhos de quem faz política que vai ser um escândalo após a eleição e o Brasil, o Ministério Público, a Polícia Federal vai ter que investigar um novo escândalo enorme, o Covidão, o Covidão-19, porque a verba vai ser desviada para a eleição, porque toda essa dinheirama é transferida sem fiscalização e sequer sem uma licitação pública. Isso é gravíssimo. E o Rodrigo fez contra o pedido que foi feito a ele do ministro da Fazenda, a quem ele irresponsavelmente chama na entrevista nas páginas amarelas da revista Veja, que eu li hoje, de homem que não é sério, que não merece crédito. Muito grave, é muito grave. Agora, deputado, só para estender um pouco essa sua última fala, que é muito importante, né? Quando o senhor fala até na figura do Covidão, vamos dizer assim. E a gente sabe muito bem o que acontece com o dinheiro público quando chega lá na ponta, lá na ponta dos prefeitos, e como é efetuada essa liberação. O que o senhor tem de informação, com base, inclusive, em deputados que o senhor conversa, imagino eu que até diariamente, do seu partido, de outros partidos aliados de longa data, do ponto de vista de uma ação coordenada em relação a esses recursos? Dentro do Congresso Nacional, Rodrigo Maia, ou na figura de alguns líderes, teriam conversado sobre a destinação desses recursos, especificamente? Não com essa conclusão que eu tirei. Não é? Essa conclusão é minha, é nítido que isso vai acontecer. E o exemplo que isso vai acontecer é o governo do estado do Rio de Janeiro. O governador Witzel, que foi eleito na carona do Bolsonaro, que ninguém sabe quem é Witzel, o capixaba que veio lá do Espírito Santo, de repente deixa a toga, era juiz federal, se candidata no palanque do Bolsonaro, com as bênçãos da monstruosa liderança e prestígio do Bolsonaro. Hoje faz um governo que já está sendo denunciado pela imprensa, não apenas a mídia social, de extremamente corrupto. As licitações que foram abandonadas porque, em função dos decretos de calamidade pública, não tem licitação, as compras de material até para combate, de defesa do profissional de saúde, máscara, equipamento para o profissional de saúde trabalhar, e aparelho de tubo de respiração, você já tem acusações que pagam 3 vezes mais que o preço de mercado. A corrupção campeia. E no meio político aqui do Rio de Janeiro, e eu estou falando aqui do estado do Rio de Janeiro, estou na cidade de Comendador Levi Gasparian, onde resido no interior do estado, os políticos já dizem aqui, e os empresários já falam, que saudade do Sérgio Cabral. Você imagina uma coisa dessa, Zé Maria? Você imagina Silvio? Você imagina isso, Augusto Nunes? Que saudade do Sérgio Cabral. Na época dele, todo mundo sabia quanto era e para quem era. Hoje, morde de mamando a caducando. E as coisas estão num preço que nem Deus acredita. Então, pelo exemplo que nós estamos ouvindo do governo Witzel aqui no Rio de Janeiro, eu posso imaginar o que será a bagunça com esses 100 bilhões de reais colocados sem licitação, sem controle, nas contas daqueles prefeitos que vão à reeleição, hoje, nesse momento do coronavírus, todos decretando estado de calamidade e abrindo mão da licitação.
Muito bem, Augusto, vamos lá, próxima pergunta. E decretam estado de calamidade baseados em números sobre coronavírus que eles inflam. Prefeitos, governadores estão fazendo isso. Concordo inteiramente infelizmente, com a sua previsão. O deputado disse que vai haver o Covidão. Já está havendo, como mostram as suspeitas muito bem fundamentadas, aí, em provas, evidências, de que houve desvio de dinheiro favorecendo benfeitores políticos ou eleitorais, aí, no caso da construção de hospitais de emergência no Rio, em outros estados, no interior com compra, o dinheiro que foi para compra de material, né, para ser usado, hospitalar, já foi desviado por prefeitos foram caçados agora, já está acontecendo. Acho que o senhor desenhou um cenário que eu acho muito palpável já, é quase palpável. Eu pergunto ao senhor o seguinte, é possível no Brasil adotar essa fórmula aí da obra pública ou de compra pública sem licitação? Não creio, não creio. É a única maneira do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público poderem acompanhar a legalidade e a correção da licitação, do processo de compra. Se você abrir mão de licitação, vira bagunça, vira imediatamente bagunça, até na boca de ex-juízes de direito que hoje governam estados, isso vira bagunça. O Ceará também, Augusto Nunes, o hospital que está sendo construído lá no Ceará já tem gravíssimas denúncias de corrupção. O Ceará também já está na pauta das acusações de corrupção com os recursos que seriam aplicados no combate e no tratamento dos enfermos do coronavírus. Muito bem, são 18 horas e 58 minutos, corrigindo, quase 19 horas, horário de Brasília. A gente segue aqui com a entrevista exclusiva com o presidente do PTB, o ex-deputado Roberto Jefferson. Deputado, quem faz a próxima pergunta agora é o José Maria Trindade. Pois é, deputado, eu me lembro aqui que nós falamos várias vezes, eu cheguei a dizer que há, sim, uma síndrome de abstinência no Congresso Nacional. Cheguei a ironizar de que alguns deputados ficavam sentados na Praça dos Três Poderes, olhando para o Palácio do Planalto e morrendo de chorar com saudades daqueles tempos, né? E o presidente cortou esses caminhos para o Palácio do Planalto. E, recentemente, me disseram, nós dissemos aqui, e vários deputados informaram no Congresso Nacional de que Henrique Mandetta tinha uma base muito forte no Congresso Nacional, porque ali tinha caminho de indicação. O deputado Idon Rocha, do MDB do Maranhão, mostrou que lá, por exemplo, as indicações para o SUS e para a saúde indígena eram indicações políticas. E pelo Brasil inteiro, superintendências, representantes do SUS, todas indicações políticas de Henrique Mandetta. Quer dizer, a força dele estava aí e é por isso que muitos choram a saída do Mandetta do Ministério da Saúde? Sem dúvida. Inclusive, há uma cooptação do prefeito de Imperatriz, no Maranhão. Ele cooptou esse prefeito para o DEM e liberou 45 milhões de reais para a saúde, para que esse prefeito pudesse assinar a ficha do Partido Democrata. E as denúncias já explodem no estado de Maranhão que esse recurso está sendo usado de maneira irregular, fazendo caixa 2 e patrocinando corrupção. Essa denúncia já está nos jornais do Maranhão. Perfeito. Deputado, mais uma questão, só quando o senhor fala sobre os governadores, né? Até que ponto o senhor acha que pode existir, e se o senhor concorda ou não, em interesse político por trás de políticas de isolamento horizontal nos principais estados da federação? É uma queda de braço com o presidente Bolsonaro. Ele adotou, no início do seu governo, né, da crise do coronavírus, ele adotou um discurso do Trump, não é, de fazer o isolamento vertical, tirar de circulação, botar em casa os velhos com mais de 60 anos
e as pessoas que tinham comorbidades, não é? A pressão alta, diabetes, fumantes, pessoas que, como eu, tiveram graves problemas de saúde, tiveram que fazer quimioterapia, radioterapia, todos que têm imunidade baixa. Ele tentou fazer isso, mas foi peitado pela esquerda do Brasil, acompanhando uma diretriz da Organização Mundial de Saúde, que tem à frente um sociólogo, que nem médico é, lá da Etiópia. E a Organização Mundial de Saúde, todos nós sabemos, que é um braço do Partido Comunista Chinês. Faz o que a China quer tanto, que encobriu a gravidade do coronavírus na China e enganou os governadores do Brasil no carnaval, porque Perfeito. Deputado, desculpe interrompê-lo aqui. Desculpe interrompê-lo, mas estamos conectando toda a rede Jovem Pan News e também as suas afiliadas. Eu peço então para que o senhor conclua e peço desculpa por ter interrompido sua resposta. 3 de fevereiro decretou estado de emergência na saúde. Os governadores do Rio e de São Paulo peitaram, fizeram o carnaval. E o próprio médico da Globo, doutor Drauzio Varela, disse que ali foi o momento de maior transmissão do coronavírus, foi a festa irresponsável patrocinada no Carnaval no Rio de Janeiro e em São Paulo. E me despeço de vocês, então, pedindo desculpa de ter me alongado. Não, deputado, o senhor pode continuar. Aliás, gostaríamos aqui, pelo menos mais uma rodada de questionamento, se o senhor puder continuar conosco. Não, eu entendi que você ia entrar numa nova rede que eu ia sair. Não, foi só... Desculpa. Foi só um ajuste aqui para todas as nossas afiliadas na rede Jovem Pan News, mas continuamos aqui perfeitamente. Augusto Nunes faz a próxima pergunta, por favor. Deputado, o senhor conhece como poucos ou como ninguém o mapa da Câmara. Que tipo de atalho o deputado Rodrigo Maia vai percorrer para tentar conseguir se manter na presidência da Câmara? Não, se manter na presidência da Câmara, ele se mantém até o final desse ano. Até reeleger, a reeleição, que é porque hoje ele não pode... Até o final do mandato ele se mantém. Não pode tentar. Ainda mais cumprindo a agenda da vontade dele e acertando com os partidos de oposição, como ele vem acertando com os partidos de oposição. Você não tem um partido hoje que seja o partido do presidente Bolsonaro. Houve aquela crise de início de governo, em função aí de um desentendimento do presidente Bolsonaro e o presidente do partido pelo qual ele concorreu às eleições, e você não tem mais o PSL organizado. Então, a resistência ao Rodrigo Maia no parlamento é pequeno. É um pequeno grupo de deputados que fazem resistência a ele. Ele vai levar o mandato dele até o dia 31 de janeiro. 1º de fevereiro ele vai passar a cadeira de presidente do ano que vem, de 2021. Zé Maria Trindade, vai você. Eu vou fazer uma pergunta que a gente ouve muito e, naturalmente, diante agora dessas revelações e de uma forma explícita essas articulações, o presidente Jair Bolsonaro chega no final do governo dele, levando em consideração as articulações hoje, deputado Roberto Jefferson? Eu penso que chega. Você tem um ícone na esquerda que é o Lula. Por mais que a gente possa divergir, a esquerda sobrevive em seus dogmas, em seus conceitos, no discurso que o Lula faz. E nós, que somos centro, centro-direita e direita, temos no presidente Bolsonaro o alicerce do nosso sentimento, do nosso pensamento, dos nossos ideais. Nós que repelimos o comunismo, esse comunismo capitalista da China, não é? O partido único, a tirania, a destruição da liberdade, a destruição da família como célula máter da construção do Estado. Não é o Estado que constrói a família, é a família que constrói o Estado. E o Estado tem que preservar a família, porque esse é o desiderato de Deus. Quem crê em Deus, quem crê na cultura cristã, quem crê na família, quem crê na liberdade, quem crê na justiça, na esperança, apoia o governo Bolsonaro. Nós cansamos de ver aí a tentativa de novelas
e o próprio Ministério de Educação, dominado por homens adeptos do comunismo, do gramscismo, dessa nova ordem mundial, e do PT, do PSOL, levarem cartilhas para erotizar os nossos pequeninos na escola, numa tentativa de demolir a autoridade do pai. A tentativa que houve nas novelas da Globo de apassivar os homens, de virilizar as mulheres, de transformar o Brasil numa grande Sodoma e Gomorra, e nós todos nos unimos em fé, em credos e convicções que recebemos de nossos antepassados, para repelir essas tentativas de destruir a herança cultural judaico-cristã que todos nós recebemos de nossos pais, de nossos avós, de nossos bisavós, dos fundadores da pátria do Brasil. Então, esses homens que vinham tentando apassivar a reação masculina e apassivar a reação do povo, controlar os frágeis, perderam a eleição. E o símbolo, quem sintetizou, quem encarnou, quem vestiu essa armadura e essa bandeira, quem empunhou essa bandeira, quem empunhou esse estandarte foi o presidente Bolsonaro. Foi até esfaqueado em praça pública aqui do lado, na cidade vizinha de Juiz de Fora. E nós precisamos que ele permaneça vivo, para que vivos permaneçam os nossos sonhos, vivos permaneçam os nossos ideais, permaneçam os nossos legados recebidos de nossos pais, de nossos avós, de nossos bisavós, de nossos antepassados. É o que o presidente Bolsonaro tem feito. Por isso ele encarna esse sentimento que nos faz até ir para o meio da rua. Eu já estou desenferrujando o meu revólver, limpando as raias do seu cano, porque ele está muito tempo parado. Porque se precisar enfrentar essa gente, nós vamos enfrentá-los no meio da rua. Nós vamos enfrentar essa gente, os mortadela, que são metidos a arrostar violência, os black bloc, que são metidos a arrostar violência, eles vão encontrar uma muralha. Gente disposta a fazer o que eles fazem para intimidar os valores que nós temos na sociedade democrática. Deputado, deixa eu fazer aqui uma pergunta. O senhor tem como característica, desde que eu o conheço como deputado, sempre responder com muita sinceridade. Aliás, é um brilhante orador também, sempre foi. Desde que o senhor saiu do Congresso Nacional, naquele congresso que ficou marcado por ser o congresso mensaleiro, o congresso do mensalão, me lembro do senhor falando no Conselho de Ética ou em CPIs, olha, chegavam malas de dinheiro aqui, pelos corredores e por aí vai. Desde esse momento, houve mudança de presidente, houve mudança dos próprios congressistas, uma presidente caiu, e especialmente na última eleição, os congressistas, deputados principalmente, foram eleitos sob o signo da renovação. O que mudou do Congresso hoje que o senhor denuncia um golpe em curso, que o senhor aponta um toma lá da cá, o covidão? Tenho certeza que essa expressão dada nessa entrevista hoje vai ficar cunhada como outras. O que mudou desse Congresso que o senhor via lá atrás e denunciou lá atrás para esse Congresso de agora? Tem muito mais anticorpos à corrupção. A doença da corrupção, a corrupção vírus que vivia no Congresso Nacional, recebeu aí uma carga viral, antiviral, de uma vacina de novos deputados que têm esse discurso que eu tenho, que enfrentam a corrupção. Há muitos deputados que estão na tribuna da casa hoje, diferentemente do passado, que havia alguns, hoje há muitos que peitam a corrupção que existe ainda e insiste em ficar em muitos nichos do Congresso Nacional. Ainda existe a velha política que quer voltar. Quando você ouve dizer que querem o impeachment do presidente Bolsonaro, é a velha política, é o toma lá da cá, querendo se impor a esses jovens deputados ou a esses jovens valores de parlamentares, de parlamentaras,
parlamentares no Senado e na Câmara, deputados e deputadas, senadores e senadoras, que venceram as eleições para justamente ajudar o presidente Bolsonaro a limpar do Congresso Nacional esse vírus que contaminava a República Brasileira, que é o vírus da corrupção. Hoje é muito melhor do que no nosso tempo e na nossa época. Augusto. Deputado, o senhor não acha insensato, pelo menos, reivindicar a intervenção militar numa manifestação favorável a um presidente eleito pelo voto popular? Que é insensato, mas o presidente não fez isso. O presidente não falou em Não AI-5. foi o presidente, os seus manifestantes. Né? Sim, eu não posso calar um não sei. manifestante, mas o presidente não fez isso. Até errou. Eu ontem não gostei do Bolsonaro. Não gostei. De camisa vermelha, Bolsonaro. Achei aquilo horrível. Eu não tenho uma camisa vermelha, uma. Não tenho. Quando eu ganho uma camisa vermelha, eu reciclo e dou de presente. Tenho horror até da cor. Não tenho camisa vermelha. E o Bolsonaro foi de camisa vermelha, símbolo dos comunistas, dos pissolistas, dos petistas, ouviu esse grito da rua, mas não avalizou. Ele não assinou embaixo. Ele não disse que concordava com essa manifestação pública. Zé Maria Trindade, vamos lá. O senhor é presidente do PTB, né, um partido muito importante que tem história no Congresso Nacional, e hoje o número de partidos cresceu muito, né? Nós já temos 35 partidos e outros 70 estão ali para serem criados no Tribunal Superior Eleitoral. Costumo dizer aqui, deputado, que partido político virou um tipo de negócio, né? Virou uma lojinha. Isso atrapalhou ou oxigenou a política? Como é que o senhor vê a atual articulação política diante de tantos partidos políticos, tantos líderes? Atrapalhou muito, Zé Maria. E quem fez isso? De quem é a culpa dessa bagunça, desse caravançará, dessa balbúrdia que há hoje com 33 partidos com representação na Câmara dos Deputados e 70 partidos com pedido de registro no Tribunal Superior Eleitoral? Quem fez isso? Foi o Congresso? Foi a Câmara? Foi o Senado? Foram os deputados? Foram os senadores? Não. Foi uma provocação de um partido político, o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, ao Supremo Tribunal Federal, e os ministros do Supremo Tribunal Federal terminaram com a cláusula de barreira. Se houvesse aquela cláusula de barreira em vigor, que o Supremo, se metendo a fazer política, errou, porque quando se mete a fazer política, os ministros do Supremo erram, nós não nos metemos a dar sentença lá na casa deles, mas eles se metem na política a estabelecer regras para o funcionamento político do país. Quando eles fizeram, os ministros do Supremo Tribunal Federal, fizeram esta bobagem de acabar com a cláusula de barreira, de impedir que os partidos existissem, se não atingissem pelo menos 3% em 9 estados da federação, eles permitiram essa desorganização dos partidos e essa bagunça que nós vivemos hoje. Isso é culpa do Supremo Tribunal Federal. São 19 horas e 15 minutos, 7h15, agora horário de Brasília. Deputado, o senhor acabou de dizer que acredita que o presidente Jair Bolsonaro chegará ao final do seu mandato. Porém, o presidente deixou o partido no qual ele foi eleito, o PSL, tenta fundar um novo partido, mas muito provavelmente esse partido não vai ser fundado de uma hora para outra, até porque a gente conhece alguns caminhos da legislação eleitoral e não é tão simples. O senhor gostaria de ver o presidente Jair Bolsonaro no seu partido? E aí eu vou fazer uma segunda pergunta também, aqui já emendando. Se o senhor aceitaria, eventualmente, participar do governo Jair Bolsonaro, o próprio presidente, inclusive, compartilhou uma live do senhor na conta do Twitter. Eu não quero participar de governo, mas o PTB está aberto ao presidente Bolsonaro e ao seu grupo de deputados, senadores, governadores e prefeitos. O PTB está aberto ao presidente Bolsonaro. Se ele quiser vir, ele que já foi do PTB,
Ele foi meu liderado à época que eu era o líder da bancada do PTB na Câmara dos Deputados. Se o presidente Bolsonaro quiser voltar, que seja bem-vindo. Perfeito. E a minha segunda pergunta, se o senhor participaria eventualmente de um governo dele? O partido participaria com os deputados lá na Câmara dos Deputados, dando sustentação a ele. Participar do governo só em cima de uma plataforma escrita, de objetivos claros, de compromissos políticos publicáveis. Você tem que sentar com transmissão da imprensa ao vivo e discutir compromissos publicáveis. Toma lá da cá, coalizão, em hipótese alguma, eu queria que o meu partido pudesse participar dessa forma. Diga lá, José Maria Trindade. Deputado, o senhor foi condenado no processo mensalão no Supremo Tribunal Federal. Eu costumo dizer que exercer a atividade política naquela época era chafurdar, era jogar com as regras do jogo, senão seria extinto. Tanto é assim que eu considero que a ausência hoje o apagão de líderes políticos se deve exatamente daquela época para cá, a gente viu líderes no Congresso Nacional que, na verdade, não eram líderes políticos, mas financiadores. Tinham um esquema de financiamento de campanha eleitoral e isso aleijou a política, que agora não tem líderes naturais e sim ficaram para trás os líderes que compravam, né? Como é que era essa convivência, deputado? Na época o senhor assumiu que tinha num cofre em casa, eu acho que 4 milhões de reais. Como é que era essa convivência? Era explícita ou tinha alguma justificativa moral de financiamento de partido? Como é que era a relação? Era financiamento de partido. Os acordos eram eleitorais, todos no Caixa 2. Por dentro, só na época da eleição, e se você olhar aquela época, a declaração de um senador quanto gastou na eleição, de um deputado quanto gastou na eleição, quanto um presidente gastou na eleição, quanto o governador gastou na eleição, eram declarações risíveis, porque o que funcionava naquela época era o Caixa 2. Era o Caixa 2 mesmo, e nós fomos condenados pelo uso do Caixa 2. Muito bem, a gente entrevista aqui, uma entrevista exclusiva com o ex-deputado Roberto Jefferson, que é presidente do PTB. O deputado gentilmente responde aqui a algumas perguntas, especialmente sobre um golpe parlamentar em curso que teria a participação especialmente do presidente da Câmara dos Deputados. Seguindo aqui, eu vou passar a palavra para o Augusto Nunes. Deputado, o senhor acha ainda viável entregar aos responsáveis pelo combate a coronavírus o dinheiro do fundo eleitoral e do fundo partidário? É legal, é constitucional. Se não houver, eu, por exemplo, falo por mim no PTB, que está proibido de receber financiamento privado. E o PTB, eu não sei se vocês se recordam, se colocou contra o financiamento público. Nós nos colocamos, isso aí foi outra